Fala aí galera, bem-vindo do Brazilian Dudes. Hoje eu tô aqui com um vídeo que se você tá vendo aqui minha tela, ó, você já sabe do que se trata. Esse cara aqui, quem não conhece, é o Roland MT32, um um sintetizador MIDI muito famoso lá na final da década de 80, início da década de 90. É um equipamento que trazia muita qualidade de áudio pra gente, né? Para qualquer computador que suportasse, que tivesse uma saída MIDI, PC, Amiga, Atari ST, até alguns modelos MSX também tinham saída MIDI. E a verdade é que esse cara aqui, ele, por ter uns samples internos, uns sons reais, ele trazia uma qualidade de som muito grande para os jogos e uma profundidade muito grande para os jogos. E aí você vai me perguntar, pô, Mário, eu nunca vi esse troço na minha vida. Se o troço era tão bom, tão difundido, por que todo mundo colocava a placa de som da Sound Blaster e ninguém tinha o Roland MT32, que você está falando aí que é a melhor qualidade de som do mundo? As pessoas não tinham isso na época porque isso era um troço muito caro mesmo. Quando eu digo muito caro, eu digo US$ 1.500 caro. Isso aqui em dinheiro de 2020, tá? Porque se fosse em dinheiro de 2022, isso aqui ainda seria mais caro ainda. Então a única chance de você ver um Roland MT32 na sua frente seria se você fosse um daqueles sortudos que o pai trabalha profissionalmente com áudio e áudio profissional, produção de áudio profissional, né? Não fosse, se você não tivesse assim um background desse, né, de alguém que trabalhasse com áudio profissionalmente, provavelmente você nunca teria visto um cara desse na sua frente, especialmente aqui no Brasil, né? Mas eis que andando aí nos recantos da internet, aí nos cantos mais obscuros da internet, eu esbarrei nesse cara aqui, o Mantz, que para quem não sabe é um projeto de emulação do Roland MT32 em computadores IBM PC. Então hoje eu resolvi brincar um pouco com isso aqui, porque pelo que eu ouvi falar, ele integra perfeitamente com o DOSBox, que é outra ferramenta muito legal para quem gosta aí de jogos retrô, jogados em computadores modernos, né? Que é esse cara aqui. E esse cara aqui ele me permite rodar jogos do DOS dentro de uma plataforma Windows, né? E para mim é um dos melhores emuladores já feitos em todos os tempos. E a verdade é que o Mant, ele é completamente compatível. O DOSBox, ele tem uma saída MIDI virtual que pode ser conectada ao software do Mant e você totalmente de graça, né? Esse de graça muito entre aspas, você pode baixar o Mant aqui, instalar o seu jogo preferido da década de 90 aqui no DOSBox e aproveitar, experimentar pela primeira vez o som do Roland MT32, caso você não tenha experimentado na década de 90, e muito provavelmente você não experimentou, porque era uma experiência muito cara. A única coisa que a gente tem que fazer aí nesse site aqui, não se preocupem com os links, porque eu vou botar tudo na descrição do vídeo, né? Já vou até separar aqui o link para colocar lá na descrição. E baixar o Mant, porque o Mant é um software de emulação. Então você vai clicar lá no download, que é esse cara aqui. Você vai ver que ele vai downloadar aqui um executável. Você vai dar aqui um Run Anyway. E aí a instalação, como vocês podem ver, é Next Finish. Tá lá, instalado. Agora qual é o pulo do gato para fazer esse troço aqui funcionar, tá? O Roland MT32, ele tem as ROMs específicas dele. Como todo equipamento da década de 80 e 90, né? Ele tinha software guardado na read-only memory dele. Então você tem que fazer uma pesquisa aqui. Roland MT32 ROMs. Download. E aí a gente vai pegar essas ROMs que eu acho que eu baixei desse link aqui. É esse mesmo. Então eu vou salvar esse link aqui para vocês também.
para colocar lá na descrição do vídeo. E por que você precisa dessas ROMs aqui, tá? O equipamento Roland MT32 tem o software dele específico. Inclusive, disclaimer aqui importante, tá? Porque isso que eu botei o de graça, entre aspas, tá? Isso aqui é software protegido por lei de copyright, tá? Então, se você quiser testar uma ou duas vezes, tudo bem. Se você quiser testar o seu para ver se você acha que a profundidade do som do Roland M32 é legal a ponto de você querer investir hoje, sei lá, R$2.000 para comprar um Roland M32, você pode. Você pode comprar um Roland M32 quebrado por uma ninharia só para ter o direito de usar as ROMs dele legalmente, mas essencialmente baixar software que você não pode possuir legalmente é crime de pirataria, tá? Então, disclaimer, você só pode usar essas ROMs aqui se você tiver um Roland MT32, mesmo que seja um quebrado ou qualquer coisa. Você tem que estar ser legalmente possuidor de uma ROM do Roland MT32. Mas hoje a gente vai testar aqui só para vocês verem que o troço funciona e que dá pra gente brincar muito bem com ele. Então, vou dar o download desse cara aqui. Aí ele vai compactar aqui a pasta, vai baixar. Download pronto. Tá aqui. Aqui eu tenho meus downloads. Eu vou extrair essa pasta aqui na minha pasta de downloads. E aí quais são os arquivos que você precisa para fazer ele funcionar, tá? Como vocês podem ver, esse pacote de ROMs aqui, ele veio com essa ROM aqui, do Control 1988, que é 1988, né? Patched, que é o mais recente, e esse PCM-ROM. Você vai precisar desses dois arquivos aqui, tá? Então você vai copiar esses caras e você vai colar no diretório de instalação do Mant. O diretório de instalação do Mant, se não me engano, é C, arquivos de programa. Agora não sei se é o Programs File ou o Programs File. Não é esse aqui. Vamos ver aqui. Aqui, Mant. É esse cara aqui, ó. Vamos copiar para essa pasta aqui. Program Files Mant. Se o teu Windows for em português, é arquivo de programa Mant. E aí você vai jogar esses dois caras aqui. Dá permissão para fazer a cópia. Beleza? E aí agora você pode rodar o Mant. Então você vai vir aqui. Mant. E a primeira coisa que você vai fazer quando você começar a rodar o Mant aqui, você vai vir em Options, ROM Configuration. Aí aqui você vai dizer aonde você vai pegar as ROMs, né? Então você vai apontar lá para aquele Program Files lá, Mant. E aí você vai escolher essas duas ROMs aqui, que são as ROMs que estão lá que existem lá no equipamento físico, né? No hardware físico. Então você dá um OK. Pronto, teu Mant está pronto para funcionar, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai configurar o nosso DOSBox para configurar a saída virtual MIDI do DOSBox para ele poder usar o Mant lá. Então vamos lá, galera, vamos começar a configurar o Mant, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui na configuração do DOSBox é onde está a nossa porta virtual MIDI. Então a gente vai dar aqui mixer /list /. Ih, caramba, meu DOSBox não está configurado para pegar a barra. Isso é um problema. Aqui talvez não. Ah, beleza. Achei a barra. Mixer /list MIDI. E aí você vai ver lá que o nosso M32 Synth Emulator tá lá na porta MIDI 1.
Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Quando a gente dá o mixer barra list medir, ele mostra que 1, que é onde está o nosso mant está devidamente instalado. Então vamos abrir aqui, vamos fechar o DOSBox. Vamos abrir a pasta de instalação do DOSBox. Que é esse cara aqui. Aí aqui a gente tem esse batch aqui, ó, DOSBox 074 options.bat, tá vendo? Se você clicar nele, ele vai abrir o arquivo de configuração do nosso queridíssimo DOSBox. Então se eu der um Ctrl Find aqui, medir, e der um Find Next, ele vai achar essa seção medir aqui. Estão vendo aqui esse medir configuration igual a nada aqui, ó, essa linha aqui? É aqui que a gente vai colocar aquele 1 lá para fazer a ligação do DOSBox com o nosso emulador do Mant. Então colocamos aqui mid config igual a 1, porque a gente lá no list viu que era 1. Arquivo salvar. A gente salva o arquivo de configuração. E aí estamos prontos para abrir o DOSBox de novo. Então vamos lá abrir o DOSBox. E vamos procurar um jogo, tá? Agora o que acontece? A configuração dos jogos, por exemplo, se eu for lá para o meu disco C configurado, eu tenho o Dune 2 e o TIE Fighter. Então vamos para o Dune 2, que é um jogo que eu gosto muito. Inclusive é um jogo que tem até aí nas playlists do canal, acho que deve ter na playlist do PC, eu jogando o Dune 2 com o som original da placa Sound Blaster, né? E quando a gente configurar aqui, vocês vão poder ver naquele vídeo anterior lá como era o som antigo, né? E como é o som agora com a Roland MT32. Então vamos lá dar um setup no Dune. E uma coisa legal é que a MT32 era muito suportada pelos jogos da década de 80, da década de 90. Quando eu digo tinha muito suporte mesmo, cara. Praticamente todos os jogos assim de finalzinho da década de 80 e início da década de 90 tinham essa opção aqui, MT32, que pra gente é a opção 5. Então eu vou setar aqui a opção 5. Aí vou setar para usar a memória expandida, vou setar para usar o mouse. E tá lá, ó. Music Source MT32, Sound Effects Source MT32. Então tá configurado. Então feito isso, a gente já pode rodar e ver como é que é o som desse troço. Fiquem ligados. Vou ligar o som no meu desktop aqui para vocês ouvirem. Ele está inicializando MT32. Olha a diferença, malandro. Vou deixar tocar para vocês verem como é maneiro. Se liga na profundidade do áudio. Muito bom, né, galera? Muito bom mesmo. Muito diferente. Outra coisa que eu gosto muito é o punch do som, né? O som tem um punch muito forte.
Muito legal, né, galera? Então agora eu vou abandonar vocês, porque agora eu vou jogar aqui o Dune usando a minha placa de som virtual, o meu Roland MT32 virtual. E vou me divertir aqui, vou me alugar. Então valeu, galera. Um abraço, esse era o vídeo. Não se esqueça, eu sou o The Brazilian Dude. Se você gostou desse vídeo, dê o like, comente, compartilhe com seus amigos aí. E acima de tudo, jamais se esqueça, seja feliz.